Estado ultrapasse já os 5 milhões. Seguimos neste jornal também a falar de justiça, porque é nosso convidado António Raposo Subtil, é candidato à Ordem dos Advogados. Doutor, muito boa noite. Boa noite. Obrigado por estar connosco neste jornal. Começando por olhar aquilo que são as principais linhas orientadoras da sua candidatura, começa por dizer desde logo duas coisas, que é colocar a ordem em ordem e também repor o prestígio da Ordem dos Advogados. O que é que falhou nos últimos anos para querer agora repor essa ordem? Bom, nos últimos anos, nos últimos 2 triênios desta gestão da Ordem, o que tem ocorrido são divisões internas, não importa quem tem razão, não sou eu que vou aqui fazer o julgamento, mas o que acontece é que essas divisões internas, conflitualidade interna, têm provocado o quê? Que no exterior ou para o exterior a Ordem apareça dividida e com pouca força. E por outro lado, enfim, fruto das características do atual bastonário, também a agressividade, a conflitualidade com as outras profissões jurídicas tem sido crescente. Começou por juízes, depois o Ministério Público, depois os solicitadores, enfim, os notários. Levou a quê? Levou que a Ordem, como instituição da justiça, como uma instituição que agrega todos os advogados, que em defesa dos cidadãos permitem a boa justiça, que só com eles se pode fazer justiça, deixou, enfim, de ter interlocutores e com isso perdeu prestígio. Por outro lado, também no relacionamento com o Ministério da Justiça, no plano institucional, se quebrou, enfim, a relação mínima. Conflitos pessoais que geraram conflitos institucionais. É a relação mínima, o que é necessário? A relação mínima é que, independentemente de nós gostarmos ou não uns dos outros, quando trabalhamos temos que respeitar os colegas de trabalho. Nós, como temos uma função institucional, temos que manter, digamos assim, a capacidade de nos relacionarmos com outras entidades, ainda que os seus titulares mereçam toda a censura no plano pessoal. Porque nós não estamos a tratar da nossa vida, dos nossos valores, estamos a tratar dos valores dos outros, dos interesses dos outros. A Ordem é uma ordem que existe dos advogados há mais de 80 anos e por isso precisa de que quem lá está, enfim, se torne imune aos ataques, às desconsiderações de terceiros, ainda que porventura venham do Governo e, por outro lado, também não deve degradar a relação pessoal a pontos de não manter o mínimo de relação institucional. E isso perdeu-se e com isso nós tivemos prejuízos graves. Tivemos prejuízos no caso recente da lei do arrendamento, em que se fazem hoje despejos sem a presença do advogado, sem a intervenção do advogado. Se desjudicializou uma relação que, na sua substância, tinha uma conflitualidade, porque era a divisão entre o valor da propriedade e o valor do gozo, da coisa, de direito à habitação, de livre estabelecimento, que tinha uma formação social, digamos assim, uma importância social relevantíssima, que se desconsiderou e sem critério, e em prejuízo dos cidadãos, se deslocalizou... Mas nota que há uma desvalorização daquilo que é o papel do advogado? Não era possível ter feito isso se a relação entre a Ordem e o Ministério estivesse saudável. Não era possível. Quer dizer, nenhuma Ministra da Justiça, nenhum Ministro, nenhum Governo se atrevia a desconsiderar o direito à habitação, o direito ao estabelecimento, o direito ao arrendamento, que é uma relação social profunda, que envolve pessoas, famílias, comércio, etc., de serviço e economia. Ninguém faria isso se tivesse uma relação saudável com a Ordem dos Advogados. António Raposo Subtil, mas depois o outro lado da moeda, como é que conseguem depois também o afastamento necessário? Porque também defende que o órgão... O bastonário não deve, e a Ordem dos Advogados, não deve ser um órgão de intervenção política. Há de facto esse perigo de promiscuidade muitas vezes? Não há política. Na reforma do arrendamento há duas... Não falando obviamente na reforma Sim, mas neste caso, no caso, há duas vertentes. Uma que tem uma vertente política e ideológica, que é o descongelamento das rendas. Naturalmente que o bastonário se disser que agora as rendas vão ser muito atualizadas, está, enfim, a ter um foco político. E outra questão é o direito adjetivo. É o processo para que um contrato que é incumprido seja sancionado, para que um despejo seja efetivado, para que um arrendatário possa reclamar se não houver obras por parte do locado, por parte do senhorio, etc. Essa questão não é ideológica, não é política, é técnica. É preciso que funcione. Depois de definir a política, é preciso os procedimentos, é preciso o direito adjetivo. Depois da substância, há o direito adjetivo. Do direito substantivo, há o direito adjetivo. E o direito adjetivo são as chamadas ações de despejo. Os procedimentos de despejo, que sempre foram tratados nos tribunais. Porquê? Porque a lei dizia que a resolução de um contrato de arrendamento só podia ser feita no tribunal. E porquê que dizia? Porque era importante a relação, porque estava um conflito, um equilíbrio entre o direito à habitação e o direito à propriedade, entre o direito ao comércio e o direito, digamos assim, à propriedade, é o exercício desse direito amplo de propriedade. E por isso se tratou a coisa durante anos dessa maneira. Não era por estarem rendas congeladas, até porque era assim. E agora, de um momento para o outro, entregou-se a um quiosque
a um balcão onde está um funcionário administrativo, a resolução de um problema que até há meia dúzia de meses era tratada por um juiz e por 2 advogados. O juiz decidindo e os advogados representando as partes, ou o senhorio ou o arrendatário. Tudo isto se desmontou. Desmontou porquê? Porque a ordem não teve condições técnicas, condições de relação institucional, condições de peso, condições, digamos assim, de honorabilidade que levassem o Governo a não se atrever. Eu costumo dizer que essa reforma do regulamento foi feita pelo Ministério da Agricultura em parceria com o Ministério da Justiça. Mas não teve a intervenção da Ordem, não ouviu nenhum responsável da Ordem tomar uma posição sobre aquilo. E não facilita, não ajuda a lei essa retirada dos advogados do processo? Não ajuda nada, pelo contrário, o que se sabe e o que se tem agora tentado é corrigir os efeitos penosos, perversos para os cidadãos dessa dita desjudicialização sem critério, não é? Toda a gente reconhece que não era necessário ter sido feito assim. Podia ter sido feito o mesmo procedimento nos tribunais, reconhecendo o patrocínio forense, reconhecendo os direitos dos cidadãos e a garantia da tutela jurisdicional efetiva. Isso é indiscutível. É isso que quer travar quando fala em má feitura das leis e em fiscalizar mais as leis que são feitas? Isso tem que ser travado. Dou-lhe um outro exemplo. O Código da Insolvência foi alterado, mas o Código da Insolvência está envolvido no que se chama o programa Revitalizar. O programa Revitalizar tem 3 pilares. Reforma da legislação tributária, a reforma das insolvências, dos mecanismos para declarar insolvente ou recuperar uma empresa e também a alteração do sistema de apoio, dos fundos de apoio à revitalização. Só um pilar foi feito, que foi o enxerto no Código de Insolvência de um processo especial de revitalização. É melhor que nada, mas não está tudo feito. A Ordem tem que denunciar. Porquê? Porque a Ordem tem que fazer aqui um autocontrole e contra, digamos assim, poder relativamente ao Ministério. Porquê? Porque o Ministério disse que ia fazer um programa, revitalizar, para resolver um problema da economia, para evitar tantas insolvências, para proteger os postos de trabalho. A Ordem, no dever de lutar pela cidadania, pelo Estado de Direito, tem que dizer que o Governo não fez o que tinha dito que ia fazer. Não é o Governo que tem que fazer a política. O Governo tem que... aliás, não é a Ordem que tem que fazer a política. A Ordem tem que censurar quando a política que é declarada não se cumpre nos procedimentos. Essa fiscalização não tem sido feita. Não tem sido feita. E depois há a divisão interna. Veja, tem aparecido um conjunto de candidatos, nos quais também eu me incluo. Essas divisões já estão na campanha. Veja, há uma candidata, a doutora Helena, eu vou ter que mencionar o nome, porque não vou defender-me em causa própria. Nunca. Se me atacar, eu não vou defender. Nem tão pouco o nosso programa e as nossas linhas, digamos assim, programáticas. Mas há uma coisa que é impensável eu deixar passar, que é, a doutora Helena, num jornal, escreveu que este bastonário, o doutor Marinho Pinho, é o único que, remunerado, porque está em exclusividade, tem exercido a sua função sem angariar e sem fazer lobby. O que quer dizer, disse ela, que os anteriores iam para lá para fazer lobby e para angariarem clientela. Isso é um desprestígio a todos os bastonários, Lopes Cardoso, Mário Raposo, Maria Justa Terra Lopes, Júlio Castro Caldas, António Pedro Lima, José Miguel Júlio, Rogério Alves. Não se pode dizer isso. Sabe porquê? Não é essa a questão. Porquê é que não se pode dizer isso? Porque isso está a separar a ordem de hoje, dos últimos 6 anos, da ordem dos últimos 80 anos. Não é justo. Nem para o Dr. Marinho Pinto. A sua candidatura aproxima-se mais com os últimos anos ou com os anteriores? A minha candidatura é uma candidatura que diz assim, todos os bastonários têm a sua legitimidade que lhe foi dada por voto. O Dr. Marinho Pinto também. Tem governado a Ordem, tem dirigido a Ordem como entende no mandato que lhe foi conferido. Merece o justo louvor. Todos os outros bastonários também. Ele ganha 10 mil euros por mês. Está legitimado porque as pessoas votaram nele para ele ganhar esse dinheiro. A Ordem gasta 300 mil euros em deslocações e subsídios disto e daquilo. Muito bem, está legitimado. As contas são aprovadas. Ora, o que já não se pode dizer é que esta Ordem é boa sã e as outras dirigentes, os outros dirigentes da Ordem de 80 anos, com um percurso de 80 anos, são maus. Depois há aqui um aspecto que é muito importante, que os cidadãos veem isso. Os cidadãos, ao verem que os advogados estão a conflito uns com os outros, estão em luta uns com os outros, o que é que pensam? Se lutam entre eles, como é que nos podem defender a nós? Como é que estão atentos aos nossos interesses? E essa questão tem que terminar, ou seja, nós temos que nos virar para o exterior, para que os cidadãos permaneçam ligados aos seus advogados, ligados à Ordem, ligados à instituição que é o funcionamento dos tribunais e onde estão advogados, onde são os juízes, onde está o Ministério Público, onde são as profissões jurídicas, acreditando que a Ordem é um baluarte da garantia mas queria apenas perguntar-lhe, outro dos assuntos também que tem sido focado por si, tem a ver com os estatutos da Ordem. Obviamente não se quer intrometer muito naquilo que são os estatutos, mas defende ou não uma revisão daquilo que já está... O problema dos estatutos é, eu não tenho legitimidade, não fui eleito para questionar a cláusula A, B ou C, o artigo. Agora, o que está aqui errado, e é manifesto, não vai ninguém vai subscrever o atual modelo, que é dividir
dividir a ordem em duas componentes, institucional e pessoal, ou seja, há um estatuto para os advogados, que é um género de funcionários, enfim, do Estado, não sei o que é que querem dizer com isso, e o estatuto da ordem das competências dos órgãos da ordem. Isso nunca aconteceu desde 1926. Sempre o estatuto dos advogados foi o estatuto da ordem, e é dentro do estatuto da ordem que estão as suas competências, são as suas obrigações, e isso há a respeitabilidade. A respeitabilidade dos advogados advém do facto de, constitucionalmente, desde 1997, ter um estatuto reconhecido pela lei fundamental e vertida também na lei, enfim, que é o seu estatuto orgânico. Sr. Doutor, outra das questões que tem falado tem a ver com o ensino e fala que há desigualdades neste momento no acesso ao ensino. Mas isso é um mito, assim. Nunca entraram tantos advogados para a ordem como agora. Sabe que a taxa de reprovação é 0,001. Nunca. E o facto de não se exigir o mestrado pós-Bolonha tem a ver com uma única coisa, que não se aprovou a lei, porque a atual direção da ordem não promoveu a aprovação da lei que estabelece o paralelismo entre os requisitos de ingresso na ordem que se exigem e que se impõem que sejam iguais aos requisitos de acesso para o SES, do Centro de Estudos Judiciários. É só por isso. Ineficácia de 6 anos. Não é mais do que isso. O que há é uma conflitualidade inócua, uma conflitualidade desnecessária com os jovens, com os estagiários, porque depois passam todos, entram todos para a ordem. É um mito dizer que se acabou com a massificação. Nunca entraram tantos advogados. Mas há advogados a mais? Os advogados há mais, como porventura há mais engenheiros, como porventura há... Agora, nós não podemos é criar um conflito com a juventude, com os licenciados em Direito, com os jovens que estão nas faculdades. A ordem é uma ordem da liberdade. É na liberdade para os advogados que estão na ordem e da liberdade para aqueles que um dia querem aceder à ordem em condições de igualdade e no respeito pela lei. A lei estabelece o requisito, que é o mestrado, será esse. Um requisito, que é um exame, será esse. Não se pode criar conflitos e andar em guerra até ao Tribunal Constitucional com meia dúzia de advogados estagiários, porque ao maltratarmos a juventude, não vamos ter a adesão à culturação que é necessária para que no futuro os advogados vão deixar de ser jovens, porque os jovens do futuro não são, e esses advogados precisam gostar da sua ordem, por isso têm que ser bem tratados na entrada, e não se diga que isto é combater a massificação, porque nunca entraram tantos advogados na ordem como nos últimos 6 anos. António Raposo Sabotil, agradeço-lhe estar connosco no Jornal Diário. Muito obrigado. Muito obrigado. E retomamos nesta altura a notícia de abertura.